Salve galera, eu sou o Fernando aqui do canal Peixes Masters. Nessa aula eu estarei ensinando a criar o escudo do Corinthians aqui no CorelDRAW. Como é um processo um pouco longo, não vou estar entrando em detalhes técnicos sobre as ferramentas. Então se você não tem conhecimento básico, entra aí no canal, acompanhe o curso de CorelDRAW completo para você ter esses conhecimentos. Agora se você já tem algum conhecimento básico, essa aula ela é bem interessante para você. Se essa aula ficar muito grande, né, eu estarei dividindo ela em mais vídeos, né? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu vou aqui aonde fica a ferramenta polígono, manter o botão do mouse pressionado, ó, e vou selecionar essa ferramenta, formas comuns. Aqui em formas comuns, ó, na barra de propriedade, eu vou clicar, ó, e vou selecionar essa aqui, ó, esse círculo vazado. Com ele selecionado, pressionando a tecla Ctrl, eu vou criar um círculo mais ou menos nessas especificações aqui, apertar a letra P para centralizar a página. Agora, observe que ele tem um pontinho vermelho aqui, ó, na área do vazamento. Eu vou pegar aqui a ferramenta forma, vou vir sobre esse pontinho vermelho, ó, e arrastar para dentro, fazendo mais ou menos isso aqui, ó, né? Aí eu vou estar sempre trabalhando com zoom nessa aula, e agora eu vou selecionar a ferramenta texto, e vou digitar um texto com todas as letras maiúsculas, ó, dessa forma assim, S.C. Corinthians Paulista. Essa fonte aqui, ela não é a fonte original do escudo do Corinthians, né? É a fonte Arial que eu estou utilizando, mas ela é bem próxima do escudo do Corinthians. Então não vou ficar aqui procurando fonte para o vídeo não ficar muito grande. Agora eu vou ver se ela se encaixa mais ou menos aqui dentro do círculo. Veja que ela está um tamanho bom, né? Se ela estiver muito grande, você pode diminuir aqui, ó, o tamanho dela. Então vou pintar esse círculo aqui de preto, vou colocar um preto 90%. O texto aqui, ó, eu vou colocar ele em negrito para ele ficar um pouquinho mais grosso. Vou pintar ele de branco e vou aqui, ó, no menu texto. E vou nessa opção, ajustar texto ao caminho. E agora, ó, eu vou posicionar esse texto, ó, aqui dentro desse círculo. Aí eu vou clicar e agora eu vou fazer os ajustes aqui, ó. Então vou aqui nas opções de espaçamento, ó, e vou ajustando, ó, na barra de propriedades. Eu posso fazer isso com o próprio cursor do mouse, mas aqui, ó, eu faço de uma forma mais sensível. Olha só, ajustei o texto, ó, ficou bacana, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou rotacionar aqui, ó, o círculo, não o texto, ó. Quando eu dou dois cliques no círculo, parece que as alças de rotação, eu vou estar rotacionando ele, ó, deixando mais ou menos nessa posição aí. Eu levo aqui como consideração a letra S do início do texto e a letra A do final do texto. Mais ou menos essa posição. Agora eu vou pegar a ferramenta forma aqui, ó, e vou aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, ó, para dar um pouquinho mais de espaçamento entre as letras, ó, só para chegar o texto um pouquinho mais para frente, ó, não muito, para não ficar muito diferente ali do escudo original, né? Feito isso, vou selecionar novamente a ferramenta de texto. Peraí, vou dar mais uma rotação. Essa letra A, ela vai ter que ficar quase que centralizada, ó, essa letra A aqui de cima, isso, mais ou menos isso aqui. Agora com a ferramenta texto eu vou digitar aqui, ó, 1910. Vou pintar isso aqui. Vou deixar isso aqui assim por enquanto, vou aplicar um negrito, né? Ajustar aqui a fonte do tamanho que eu estou utilizando e pintar de branco. Eu pintei de branco, vou aqui no menu texto e vou aqui, ó, ajustar texto ao caminho e vou posicionar aqui, ó. Se ele ficar de cabeça para baixo, ó, eu vou mexendo aqui até ele ficar de cabeça para cima, né? Então vou posicionando até achar a posição. Ficou de cabeça para cima aqui, né? Eu vou clicar. Caso ele ficar de cabeça para baixo, vocês podem estar utilizando essas duas opções aqui, ó, para esperar verticalmente e horizontalmente. Beleza, agora aqui, ó, vou dar um zoom aqui, né? Vou pegar aqui a ferramenta forma e vou aumentar um pouquinho a coisa, ó, os caracteres aqui, ó, dando um distanciamento mais ou menos assim. Agora vou selecionar o texto novamente com a ferramenta de seleção e aqui eu vou fazer os ajustes, ó, de distanciamento e de deslocamento, ó, até ficar bem legal aqui, ó. Ó, aumentando. Ó, beleza, mais ou menos isso aqui. Vou selecionar agora a ferramenta estrela aqui na barra de ferramentas. Vou criar uma estrela mais ou menos deste tamanho aqui, ó. E agora, vou pintar ela de branco, né? Vou retirar o contorno dela. Antes eu vou posicionar ela aqui, ó. Vou posicionar ela aqui. E clico aqui na barra de tarefas com o lado direito do mouse no primeiro quadrinho aqui, ó, para retirar o contorno. Retirei, vou rotacionar, né? Não estou entrando muito em detalhes técnicos das ferramentas, como eu falei no início do vídeo. Isso aqui é para quem já tem conhecimento básico. Vou arrastar ela aqui para o lado direito, ó. E antes de soltar, eu clico com o lado direito do mouse. Aliás, aqui para o lado esquerdo, né? Feito isso, ó. Beleza. Tenho aqui posicionado mais ou menos como eu queria. E agora eu vou selecionar isso aqui tudo e vou apertar Ctrl G para agrupar. Eu clico lá direito do mouse e vem aqui em agrupar. Agora eu vou desenhar aquela corda que fica aqui em volta, vou selecionar a ferramenta elipse, vou dar um zoom aqui perto da letra A e vou criar um elipse oval mais ou menos nesse tamanho aqui, ó. Deixa eu retirar o zoom para ver. Beleza, né? Vou diminuir aqui pouquinha coisa o tamanho dela, mais ou menos isso aqui. E agora eu vou converter ela em curva. Então vou clicar com o lado direito do mouse, com ela selecionada, e vou nessa opção converter em curva. Vou simplesmente apertando Ctrl Q. Vou selecionar aqui a ferramenta forma e agora vou clicar nesse nó aqui do lado direito e vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. E faço o mesmo aqui com o nó do lado esquerdo, mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. Beleza? Ó, vou ter esse resultado. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou, com ela selecionada, vou aumentar aqui a espessura do contorno. Então tá 2 pixels, vou colocar aqui 5 pixels. Ó, beleza? E agora, ó, eu vou selecionar ela aqui, selecionar o círculo de baixo, apertando Shift e apertar a letra C para centralizar. Foi centralizado, vou fazer o seguinte, eu vou selecionar ela com 2 cliques, vai aparecer aqui essa bolinha do centro, indicando o centro do objeto, vou clicar sobre ela e arrastar, ó, até o centro aqui do círculo principal. Quando aparecer a palavra centro, eu solto. Agora eu vou pintar ela de branco, né? Ela está sem preenchimento, ok. Com ela pintada de branco, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, a alça de rotação e vou rotacionar mais ou menos isso aqui, ó. Aí eu clico com o lado direito do mouse e solto, né? Foi criada ali uma cópia, eu vou apertando Ctrl R agora sem parar, ó, até essa cópia contornar todo o círculo, ó. A última aqui, ó, no meu caso aqui eu dei sorte que saiu direitinho, mas se caso ela sair um pouquinho em cima aqui, ó, da outra, ou um pouquinho mais longe, você pode fazer alguns ajustes, né, na última e nas primeiras aqui, não precisa mexer em todas. Mas eu dei sorte aqui, caiu tudo certinho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar esse círculo para cá, só para eu poder, de uma forma mais fácil, selecionar toda essa corda aqui, ó, e apertar Ctrl G para agrupar. Agora eu pego o círculo novamente, pego a corda aqui também, e aperto letra C e letra E para centralizar. Então aqui já tem uma parte quase acabada. Agora eu vou pegar a ferramenta retângulo, e vou criar um retângulo, mais ou menos, ó, desse tamanho aqui assim, ó, mais ou menos, ó. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui aumentar o contorno dele, né, vou deixar o mesmo espessura que está aqui para essa corda, então vou colocar aqui, ó, 5, beleza, 5 pixels, e aqui, ó,
eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nos arredondamentos, né, eu vou deixar bloqueado aqui o cadeado, vai ficar bloqueado. E aqui, ó, eu vou aumentando aqui, ó, o arredondamento. A hora que eu chegar no arredondamento legal aqui, ó, mais ou menos assim, olha só, eu vou fazer o seguinte, vou pintar de branco e vou posicionar aqui pra ver como que está. Beleza? Tá num tamanho até bom, vou aumentar pouquinha coisa aqui na diagonal, bem pouquinho mesmo, olha só. E agora, vou jogar isso aqui um pouco pra cima, um toque no teclado. Quando eu tocar no teclado, se estiver dando um salto muito grande, eu posso fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, no fundo, né, aqui na área vazia do documento, e vou aqui, ó, nas unidades de medida de deslocamento, ó, que é a distância, né, a cada salto, quando você clica com a setinha do teclado. Então vou colocar aqui um pixel, tá? 10 pixels, vou colocar um pixel. Beleza? Agora, vou ter salto mais suave, né? Então vou deixar ele bem pertinho assim do círculo, vou arrastar ele aqui pra direita, ó, pressionando a tecla Shift, dou um distanciamento mais ou menos assim, ó. Eu clico com o lado direito do mouse, crio uma cópia e Ctrl R para repetir essa cópia, né? Olha só, ficou um pouquinho longe, vou dar Ctrl Z e vou fazer de novo, ó. É bem pertinho mesmo isso aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver aqui. Não, mais um pouquinho mais longe. Mais ou menos isso aqui, ó. E agora Ctrl R. Seleciono as três, ó. E aperto Ctrl G para agrupar, né? Então vou selecionar as três, Ctrl G, agrupei. Agora vou clicar sobre elas, né? E vou clicar aqui sobre o círculo e vou apertar aqui, ó. Letra C para centralizar. Olha só, já tenho esse resultado aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, nas janelas aqui do canto, na janela de encaixe, vou abrir essa janela aqui, ó, transformar. Se a sua não tiver aberta, você vai aqui, ó, menu janela, janelas de encaixe, e você vai aqui, ó, transformar, se a caso a sua não tiver habilitada aqui no canto. Beleza, eu vou selecionar esse objeto. Aqui nessa janela eu vou na segunda opção aqui, ó, que é a opção de giro, opção girar. E aqui, ó, eu vou colocar aqui o ângulo de 90 graus. E aqui, ó, o número de cópias eu vou colocar 3 e vou colocar aqui, ó, aplicar. Olha só o que vai acontecer, ó. Deu errado. Por quê? Porque o centro do objeto estava sobre ele mesmo. Antes disso, eu vou pegar o centro aqui do objeto e vou arrastar aqui, ó, para o centro do círculo. Agora sim eu posso aplicar. Olha só, quando eu aplico, olha só, né, o objeto foi espalhado a cada 90 graus, ó. Então bem legal isso aqui, né? Agora esses aqui, ó, esses dois aqui, eu vou selecionar esses dois da horizontal, que tá do lado direito e do lado esquerdo. Eu vou selecionar os dois, aliás, vou deletar um, deixar só um aqui, ó, e vou aumentar um pouquinho, porque esses aqui, eles são um pouquinho coisa maior. Então aumento, faço isso, e agora eu pego aqui, ó, e pressionando o Shift eu vou jogar ele aqui para o lado esquerdo, ó, e vou soltar, ó, clicando com o lado direito do mouse. Beleza, já resolvi essa questão. Então essa parte aqui do escudo já está pronta. Agora aqui eu vou desenhar a bandeira. Vou pegar a ferramenta retângulo, vou criar um retângulo mais ou menos neste tamanho aqui, vou arrastar esse círculo aqui para o canto, e vou aqui, ó, fechar esta janela aqui, e aqui eu vou começar a desenhar. Então com esse retângulo selecionado aqui na barra de propriedades, ó, eu vou aqui nas opções de arredondamento, vou desbloquear esse cadeado, e vou fazer o arredondamento somente do canto superior aqui do lado direito. Então vou fazer mais ou menos um arredondamento assim, ó. Beleza? Feito isso, ó, eu vou pegar, vou clicar com o lado direito do mouse e vou aqui, ó, converter em curva, vou apertando Ctrl Q. Agora eu vou arrastar uma cópia desse objeto aqui para o lado direito, e aqui eu vou começar a trabalhar nesse objeto. Vou selecionar a ferramenta forma, esse ponto aqui eu vou jogar ele para dentro, assim, ó, esse ponto aqui de baixo, e aqui, ó, eu vou adicionar uma curva. Então clico com o lado direito do mouse, tem curva, vou arrastar essa alça aqui bem para baixo, bem assim. Essa alça de cima, eu vou arrastar ela para baixo também e vou fazer essa curvatura aqui. Vou jogar esse nó aqui um pouquinho para baixo e vou suavizar melhor essa curva aqui. Essa linha de cima aqui, eu vou pegar esse ponto aqui, jogar ele ligeiramente para baixo. Vou dar um zoom aqui e vou adicionar uma curva aqui, mas bem suave mesmo, quase que imperceptível. Beleza. Agora aqui estarei adicionando uma linha, colocar uma curva e vou jogar isso aqui para dentro. Essa linha de baixo também, eu vou colocar uma curva sobre ela e vou jogar para cima, de forma bem suave, ó. Beleza, joga aqui para a direita um pouquinho e um pouquinho aqui para a esquerda. Então beleza, essa parte aqui já foi criada. Agora eu vou selecionar esse outro retângulo aqui, vou espelhar ele verticalmente, depois horizontalmente, de forma que essa curva fica para a esquerda. Vou posicionar ele mais ou menos aqui assim, ó, e vou pegar a ferramenta forma, vou jogar esse nó um pouquinho coisa para cima, esse outro aqui eu vou jogar um pouco para dentro, esse de baixo aqui eu vou jogar para cima e para a direita, e esse outro aqui, ó, esse nó aqui, eu vou jogar ele para cima aqui, e vou fazer o seguinte, ó, vou fazer dele um nó cúspide, beleza? E agora eu vou arrastar assim, fazendo essa curvatura aqui, ó. E aqui também, nessa linha de baixo também, eu vou colocar uma curva, né? E essa curva eu vou fazer ela mais ou menos desta forma aqui, assim, ó. Beleza. Feito isso, agora eu vou pegar aqui, ó, vou colocar uma curva bem suave aqui, quase que imperceptível. Essa curva ela é bem suave mesmo. Beleza. Aqui embaixo também, eu vou, nessa linha aqui da direita também, eu vou colocar uma curva também, um pouco suave, né? Olha só, mais ou menos assim, ó, não muito suave. Beleza, mais ou menos isso. E agora, ó, vou selecionar essa parte de cima aqui, vou dar uma leve girada, bem suave, mais ou menos assim, ó. Beleza. Vou pegar a ferramenta elipse, vou dar um zoom, e vou criar uma elipse, ó, mais ou menos aqui, ó, desta forma assim, ó. Vou criar essa elipse. Ó, beleza, mais ou menos assim. Vou só aumentar aqui um pouquinho coisa a mais, beleza. Ó, mais ou menos isso aqui. Agora, ó, com a ferramenta de preenchimento inteligente, eu vou selecionar ela aqui, ó. E nessa área aqui da interseção, eu vou dar um clique para criar outro objeto. Vou até mudar a cor dela aqui para vocês visualizarem melhor. Então vou clicar aqui, ó, criar outro objeto e vou deletar essa elipse. Agora esse objeto aqui, eu posso retirar o preenchimento dele. E agora eu vou pintar esse outro aqui de branco. E esse de baixo também vou pintar de branco. Olha só, vou pintar de branco o de cima e o de baixo também. E esse de baixo aqui agora, ó, eu vou fazer o seguinte, clico lá direito do mouse e vou aqui, ó, ordenar, recuar um ou Ctrl Page Down, ó. Beleza? Feito isso agora, eu preciso fazer as listas aqui, ó, que são 13 listas. E como que eu vou achar essa medida de forma exata? Eu vou fazer o seguinte, ó, primeiro eu vou desenhar aqui com a ferramenta Bezier,
eu vou desenhar aqui uma linha. Então eu vou clicar aqui mais ou menos e arrastar mais ou menos até aqui, ó. Eu vou clicar essa linha, ó, vou colocar uma curva nela assim, ó. Deixa eu arrastar aqui para baixo para ficar mais visível. Olha só. E aqui, ó, com a ferramenta forma, eu acabo de ajeitar aqui melhor essa curva. Então eu vou fazer isso, faço isso aqui e jogo bem assim, ó. Beleza? Deixa eu ver como que tá ficando aqui. Deixa eu jogar um pouquinho para dentro. Beleza. Tem mais ou menos este resultado aqui. Agora, ó, como que eu vou fazer aqui para dividir isso aqui certinho em 13 listas? Eu vou pegar a ferramenta de dimensão paralela, vou posicionar ela mais ou menos aqui assim, ó, no meio mais ou menos, e vou arrastar aqui, ó, e vou posicionar aqui e vou tentar achar este valor. Aí eu arrasto aqui, ó, pro lado, beleza, né? E olha só, eu tenho esse valor aqui, ó, 27,86. Posso arredondar para 27,9. Porém, tem um detalhe. O meu documento, estou trabalhando com unidade de medidas em pixels. E essa ferramenta, ela só tem unidade de medidas, ó, em milímetros, né? Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, ó, temporariamente eu vou mudar a unidade de medida do meu documento. Então, eu vou clicar aqui do lado e vou aqui, ó, né, nas propriedades do documento e vou mudar aqui para milímetros. Isso aqui é temporário, depois que eu fizer essa parte aqui da bandeira, eu posso voltar para pixels, né? Agora é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, esta linha e vou posicionar esta linha mais ou menos aqui, ó, em cima aqui da linha da bandeira, da borda da bandeira. Agora que eu tenho esse valor aqui, eu vou dividir isso aqui por 13. Então, vou pegar a calculadora aqui do Windows, vou fazer essa conta. 27,86, posso colocar, arredondar isso aqui para 9. 27,9 dividido por 13, eu tenho aqui, ó, 2,14. Então, vou abrir aqui a janela transformar. Vou marcar aqui essa primeira opção aqui, ó, com a linha selecionada aqui. E vou clicar nesse quadrinho aqui, ó, embaixo, ó, beleza. E aqui eu vou colocar assim, ó, 2, ó, menos 2,14. O número de cópia aqui eu vou colocar 12 cópias e vou clicar em aplicar. Olha só. Criei assim as linhas divididas de forma igual, né? Agora eu vou pegar aqui a ferramenta de preenchimento inteligente. Aqui eu vou verificar se a cor está preta. Se não tiver, eu seleciono, né, uma cor preta. Beleza. E agora eu vou clicar em uma linha sim, outra não. Uma sim, outra não. De maneira aqui que eu vou criando todas as linhas, né? Agora eu vou deletar essas linhas aqui, ó. Vou aqui na janela de objetos, né? E vou deletar elas. Ó, pressiono na primeira, pressiono na última, seleciono todas. Só a primeira aqui, ó, que eu vou desmarcar, pressionando o contra. Porque eu vou deixar só uma cópia aqui e deleto. Beleza. Agora essa cópia eu vou arrastar ela para cá porque eu vou estar utilizando ela. Com a ferramenta forma, essa última linha aqui de baixo, ó, somente essa aqui, eu vou fazer alguns ajustes nela aqui, ó. Então arrasto um pouquinho para baixo aqui e coloco uma curvinha assim, ó. O mesmo eu faço também nessa de cima aqui, as outras já não tem necessidade. Somente para dar um efeitinho aqui da curva, né? Não ficar muito reta essa linha. Beleza, mais ou menos isso aqui. Agora, ó, depois eu vou pausar o vídeo e dou mais uma ajustada aqui, ó. Faço mais algumas curvinhas aqui, né? Mas é mais ou menos isso aqui mesmo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar novamente essa linha aqui, ó. E vou posicionar agora na bandeira aqui de baixo, ó, né? Só que antes, ó, eu vou achar a medida da bandeira de baixo, na parte de baixo da bandeira, aliás. Vou deletar essa medida aqui, vou aqui novamente na ferramenta de dimensão paralela, vou posicionar mais ou menos aqui assim, ó. Olha só, mais ou menos aqui, na parte de cima dela, e vou arrastar mais ou menos aqui assim. Beleza? Eu tenho aqui, ó, 30 milímetros, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar aqui, ó, 30 dividido por 13. Eu tenho aqui, ó, 2,30, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui a ferramenta transformar, vou deletar aqui essa medida, né? E agora, ó, eu vou posicionar essa linha mais ou menos aqui mesmo, ó, mais ou menos aqui em cima da borda aqui, beleza? E vou aqui, ó, fazer o seguinte, deixa eu posicionar ela melhor aqui, porque não ficou muito legal aqui não. Vou dar um zoom aqui para eu ver, ó. Beleza? Mais ou menos aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou aqui novamente na janela transformar, vou deixar aqui 12 cópias, né? E aqui eu vou colocar o resultado que eu achei, ó, 2,30. Menos 2,30, né? Então eu vou aqui, ó, menos 2,30. Beleza? Eu vou aqui, ó, aplicar. Olha só, peguei aqui as cópias direitinho. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Pegar a ferramenta de preenchimento inteligente de novo. Clico em uma sim, outra não. Uma sim, outra não. Uma sim, outra não. Uma sim, outra não. Beleza, ó. Eu tenho aqui este resultado. Vou aqui na janela de objetos. Vou deletar essas linhas fininhas aqui, ó. Beleza? E agora eu tenho aqui este resultado. Vou selecionar aqui a ferramenta Bezier novamente. Vou dar um zoom nesta parte aqui, ó. E aqui eu vou criar uma linha mais ou menos assim, ó. Criei com a ferramenta forma. Eu acabo de fazer os ajustes aqui dessa curva. E agora eu vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Vou espelhar essa cópia horizontalmente e verticalmente, né? E jogar ela um pouquinho para cima aqui, ó. Com a ferramenta de preenchimento inteligente novamente, ó. Eu vou aqui, ó, e dou um clique aqui e outro aqui, ó. Foi adicionado aqui, beleza. Vou deletar. Vou retirar o zoom aqui para ver como que está isso aqui, ó. Preciso apenas fazer alguns ajustes nas duas linhas de baixo, né? Então vou pegar essa linha aqui, ó. Vou jogar ela um pouquinho mais para cima aqui. Mais um pouquinho. E vou aqui, ó. Deixa eu fechar essa janela aqui. Vou aqui colocar uma curvinha sobre ela, ó, né? Mais ou menos isso aqui, ó. Bem suave mesmo, só para a linha não ficar muito reta. Beleza? Essa de cima aqui, ó. Vou pegar esses dois nós dela aqui, ó. E vou jogar mais para cima aqui, ó. Como ela está por baixo, ó, né? Vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Beleza? Ó, ficou escondido ali. Agora eu vou selecionar isso aqui tudo e vou agrupar, ó. Ctrl G para agrupar. Beleza, agora vamos fazer aqui a outra parte aqui, ó. Aqui em cima eu vou pegar a ferramenta retângulo, vou criar um retângulo, ele tem que descer aqui, ó, até a quinta linha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Bem aqui na borda da quinta linha, ó. Só para ficar melhor de visualizar isso aqui, eu vou mudar aqui o contorno da linha, ó. E agora o que eu vou fazer aqui, ó? Vou converter este retângulo. Aliás, nem vou converter não, vou fazer uma interseção nessa área. Seleciono o retângulo, seleciono a bandeira e venho aqui, ó. Interseção. Vou deletar esse retângulo. Vou aqui, ó, arrastar aqui pro lado para vocês verem, ó. Tive essa interseção aqui. Agora eu vou desagrupar isso aqui, ó. E vou deletar esses objetos da interseção. Seria essas linhas pretas, ó.
deleto aqui, né? E deleto essa outra aqui, ó. Beleza? Eu vou aqui mudar o contorno dele para vermelho, só para ficar melhor da gente visualizar. E vou aqui, ó, retirar o preenchimento. Com a ferramenta forma, olha aqui, sobrou mais um objeto aqui, deixa eu ver. Olha só, vou deletar ele, né? E com a ferramenta forma agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui e vou ajustar essas linhas aqui, ó. Então vou pegar aqui, ajusto essa aqui e jogo ela mais para baixo aqui. E aqui assim, ó, eu pego e jogo um pouquinho para cima aqui, ó. Ó, vou colocar uma curva aqui e jogar um pouquinho para cima aqui, ó. Tenho esse resultado, é mais ou menos isso aqui mesmo. Vou arrastar isso aqui um pouquinho para cá e vou pintar isso aqui de vermelho, ó. Pintei de vermelho, vou pegar a ferramenta elipse, criar uma elipse aqui, colocar a cor dela de branco, retirar o contorno, vou posicionar ela mais ou menos aqui. Vou pegar aqui a ferramenta estrela aqui, ó. Vou criar uma estrela aqui, ó, mais ou menos neste tamanho aqui. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa elipse, ela vai ficar bem pertinho ali da borda, beleza? Essa estrela aqui eu vou pintar de branco, retirar o contorno e vou criar uma cópia dela aqui para baixo, né? Seleciono as duas agora, crio uma cópia aqui para a esquerda, beleza? Já tenho aqui mais ou menos criado aqui, né? Essa parte da bandeira. Só ajustar elas aqui direito, posicionar elas melhor. Uma rotacionada assim, ó, de leve. Beleza. Fiz aqui os ajustes. Eu vou pegar uma imagem que eu já baixei aqui com o mapa do Brasil, né? E você pode procurar aí na internet aí, ó. Antes disso, eu vou criar aqui um retângulo. Não tem necessidade de fazer isso não. Vou criar aqui só para vocês visualizarem melhor, né? Vou pintar ele de cinza e vou aqui importar a imagem. Ctrl I para importar, né? Aqui a imagem ela tá aqui na área de trabalho aqui. Deixa eu ver se eu acho ela, beleza. Vou importar. Vou importar ela bem nessa área aqui, ó. E aqui eu tenho um mapa do Brasil. O que eu vou fazer, ó? Com essa imagem selecionada, eu vou aqui no menu Bitmap, vou aqui, ó, rastreio rápido, né? Vou aplicar o rastreio rápido. Agora vai rastrear a imagem. Rastreou, eu vou arrastar aqui, ó, para a direita, vou deletar a imagem aqui do fundo, ó, delete. E agora, ó, aqui eu tenho o objeto rastreado. Basta eu fazer isso aqui, ó, desagrupar. Desagrupei, vou arrastar essa parte branca aqui para o lado aqui, ó, só pra gente ver, ó. Beleza, posso deletar ela e tenho aqui um mapa, né, já vetorizado aqui, ó. Foi rasterizado, virou um vetor, vou pintar ele de preto, ó. Beleza, posso deletar esse retângulo agora. Vou fazer o seguinte, ó, vou dar um zoom aqui, vou diminuir esse mapa e vou colocar ele aqui dentro, ó. Vou diminuindo até ele se encaixar aqui dentro da elipse, olha só. Ó, vou posicionar ele aqui, ó. Posiciono direitinho, ó. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Para ficar uns grupos organizados, vou selecionar esse grupo aqui, ó, com um retângulo e as estrelas e tal, e vou agrupar, Ctrl G para agrupar. E agora eu seleciono tudo, ó, bandeira com tudo aqui, ó, e vou aqui novamente agrupar. Beleza, feita aqui essa parte da bandeira, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse círculo mais para cá, vou posicionar a bandeira dentro dele aqui, ó. Vou jogar os dois aqui para o centro da área de desenho. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar essa bandeira aqui dentro, né? Então eu vou dar uma rotacionada, ela vai ter que ficar mais ou menos aqui, ó, a letra P perto da letra S, ó. Então ficou beleza aqui o tamanho, ó. Qualquer coisa eu posso redimensionar um pouquinho mais, ó, diminuindo um pouquinho mais. Deixa eu ver a posição aqui, se ficou legal. Ó, é mais ou menos essa posição aqui mesmo. Vou posicionar melhor aqui, ó, beleza. Mais ou menos isso aqui mesmo. E agora eu vou desenhar aqui o mastro, né? Então deixa eu descer isso aqui um pouquinho para baixo, dar mais uma leve rotacionada nela aqui, beleza. Vou aqui desenhar o mastro. Deixa eu redimensionar um pouquinho mais para cá. O mastro eu vou fazer da seguinte forma, seleciono a ferramenta retângulo, vou criar um retângulo mais ou menos nesse tamanho aqui, ó. Vou pintar ele de verde temporariamente, só pra gente ver aqui. Vou dar um zoom aqui, ó, e vou deixar ele um pouquinho mais fino. Beleza, mais ou menos isso aqui, ó. Agora eu vou pegar a ferramenta polígono e vou criar um polígono aqui, ó. Crio um polígono assim, ó, ele está com 5 pontas, eu vou aqui na parte superior e coloco 3 pontas para ele. Beleza, vou pintar ele de verde também. Isso aqui é temporário, essa cor. Vou posicionar ele aqui, ó, vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, pressionando o Shift, pra cima também. E agora vou selecionar ele, o objeto de baixo, letra C, para alinhar. E agora, vou soldar os dois objetos, né? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou posicionar esse mastro desta forma aqui, assim, mais ou menos, ó. Dou uma leve rotacionada e vou posicionar ele mais ou menos aqui, ó. Pegando aqui na letra N do Corinthians aqui, ó. E também, mais ou menos ali, ó, entre o número 1 e o número 9 ali na parte de baixo. Vou redimensionar essa bandeira em direção ao mastro aqui, ó. Deixar ela mais ou menos assim. Vou dar uma leve rotacionada nela, ó. Ela se encaixar ali direitinho no mastro, né? Redimensionar mais um pouco. Fazendo esses ajustes aqui até chegar direitinho ali, ó. Passou um pouquinho, vou dar um zoom aqui, ó. Fazer de forma bem leve aqui. Beleza, tenho esse resultado aqui, ó. Já tá bem legal agora. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a ferramenta retângulo, vou criar um retângulo mais ou menos assim, ó, né? E vou dar uma leve rotacionada nele, ó. Vou rotacionar aqui de leve, vou arrastar mais ou menos para essa posição aqui, ó, criando uma cópia dele, e depois arrasto aqui para baixo, ó, criando outra cópia. E na área que ficou essas interseções aqui, ó, eu vou pegar a ferramenta de preenchimento inteligente, vou mudar a cor dela aqui para branco, e aqui eu vou clicar na área dessas interseções, ó, criando essas listas. Vou deletar esses objetos aqui, vou pintar isso aqui de preto. Esse mastro eu vou pintar ele de preto. E agora eu vou selecionar todas essas linhas aqui, ó, branca, né? Esses objetos brancos e o mastro e vou agrupar. Agora seleciono o mastro e a bandeira e vou agrupar também. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa parte agrupada, né? Agora eu vou selecionar tudo isso aqui, ó, e vou ordenar para trás da camada. Beleza? Vou aqui atrás. E essa área aqui do escudo, ó, né? Ela está branca aqui porque o fundo é branco. Mas nós não temos nenhum fundo aqui. Se eu colocar essa parte do escudo aqui sobre um objeto colorido, vai aparecer o fundo colorido aqui. Então vamos definir aqui um fundo, ó. Eu vou criar uma elipse pressionando a tecla Ctrl, mais ou menos neste tamanho aqui. Deixa eu colocá-la de verde. Deixa eu centralizar ela com o objeto. Seleciono os dois, letra C e letra E. Ó, aliás, peraí, deixa eu ver se eu agrupei isso aqui tudo, né, primeiro. Eu vou pegar, vou agrupar tudo isso aqui, ó.
Não lembro se eu agrupei, então, Ctrl G para agrupar. Beleza, agora eu seleciono essa elipse verde, seleciono essa parte aqui do escudo, na letra C, letra E. Centralizou, eu vou aumentar um pouco essa elipse verde, ó, até ela pegar aqui, ó, mais ou menos em cima da corda aqui, ó. Ela não vai ultrapassar a cor da corda, beleza. Agora eu simplesmente vou ordenar para trás da camada, ó, e vou pintar ela de branco, ó, beleza. Já tem essa parte feita, eu vou selecionar tudo isso e vou aqui, ó, agrupar. E na próxima aula a gente vai dar continuidade, eu estarei fazendo as âncoras e o remo. Então é isso aí, pessoal, até a próxima aula.